Olá, meus amados. Estamos aqui hoje para mais outro vídeo, né? Dividindo o pão vivo, que é o nosso Salvador Yahushua, né? Se alimentando, adquirindo o conhecimento da verdade, né? Se firmando na rocha, que é o Salvador. E hoje eu vou dividir para os irmãos a carta de segundo Cafos, né? Que o sistema batizou como Pedro, né? O sistema religioso batizou como Pedro. E como eu sempre digo nas leituras, né? Quando se for ler as escrituras, temos que ler elas com calma, com paciência, não respeitar versículos, epígrafes, né? Capítulos, essas coisas que o sistema religioso inventou, né? No livro Bíblia. E sim, meus amados, ler elas linearmente para a gente ter um entendimento das coisas do eterno Criador, né? E para a gente não ser enganado também, né, meus amados? Para a gente não ser enganado. E para a gente não ser enganado, nós temos que ler as Escrituras. Nós temos que ler as Escrituras para a gente ter um entendimento puro das coisas do Pai. Vamos lá, então. Segundo Cafos. Cafos, servo e emissário de Yahushua, o Messias. Para aqueles que, mediante a justiça de nosso Yahuú e de nosso libertador, Yahushua, o Messias, receberam o mesmo tipo de confiança que nós. Que a bondade, a paz, seja de vocês plenamente, à medida que chegam pleno conhecimento de Yahuú e de Yahushua, o nosso Salvador. Estou vendo, amado, como é racional? É racional as coisas do Pai, inteligência. É, tipo assim, no caso, a nosso culto, ele é no entendimento com o nosso Pai. Nesse sentido, quando o Pai pede alguma coisa nas escrituras físicas, deste mundo, matéria, e sim que a gente faça em prol do nosso próximo. Nesse sentido. Só essa breve explicaçãozinha, né? Então, olha só, vou ler de volta. À medida que chegam ao pleno conhecimento de Yahuwah e de Yahushua, o nosso Salvador. Vou continuar. O poder de Yahuwah nos deu tudo de que necessitamos para a vida, piedade, por meio do conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e bondade. Desta maneira, ele nos deu as suas valiosas e grandes promessas, para que por elas vocês possam participar da natureza divina e fujam da corrupção que os desejos malignos trouxeram ao mundo. Está vendo, meus amados? Por essa mesma razão, empenham-se para acrescentar bondade a imuná, que imuná é fé, tá, amados? Mas fé também é um deus antigo da mitologia grega. Eu vou fazer um vídeo logo, eu estou preparando os estudos, né? Vou começar a preparar os estudos para fazer um vídeo sobre esses nomes, fé, graça, é, sobre esperança, essas coisas aradas aí. Muita coisa vai ser interessante o estudo. Vou passar para os irmãos esse conhecimento, né? E para a gente ter o pleno conhecimento das coisas, para a gente ver que realmente a Bíblia não é confiável, o livro Bíblia não é confiável, de maneira nenhuma, nesse sentido. Né? Vamos dar continuidade, né? Ó, imunar conhecimento da bondade, autocontrole ao conhecimento, perseverança, autocontrole, piedade, perseverança, afeição fraternal e piedade e amor. Afeição fraternal. Porque se tiver essas qualidades em abundância, elas impedirão que vocês sejam estéreis, improdutivos no pleno conhecimento do nosso Salvador Yahushua, o Messias. De fato, se alguém não as possui, está cego. Tem a visão tão curta, a ponto de esquecer que seus pecados anteriores foram purificados. Portanto, irmãos, tentem ao máximo transformar o chamado, a escolha de vocês em uma certeza. Porque se continuarem a fazê-lo, nunca tropeçarão. Dessa forma, vocês serão supridos generosamente com tudo de que necessitam para entrar no reino eterno de nosso Salvador, Libertador Yahushua, o Messias. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrar essas coisas, se bem que você já sabe e estão firmemente estabelecidos na verdade, meus amados. Estabelecidos. Assim que está firme. Firme na verdade que é o Salvador. Não firmes em igrejas, como eles ensinam, meus amados, mas sim no Salvador. Seguir os passos do nosso mestre, nosso único mestre e pastor, que é o Yahushua, o Messias. Nesse sentido. Que já possui, considero correto lembrar constantemente essas coisas, enquanto eu estiver
na tenda deste corpo. Olha aqui, amados, a tenda. Nós somos uma tenda. Ou seja, o eterno Criador habita em nós. Habita a plenitude dele, a palavra dele. Os mandamentos, o Pai vai escrever em nosso coração. Muito lindo isso, meus amados. É muito lindo. Desculpa. Sei que em breve deixarei esta tenda. Como o nosso Salvador Yahushua, o Messias, já me esclareceu. Darei o melhor de mim, para que depois de meu êxodo você seja capaz de lembrar essas coisas em todo o tempo. Quando lhe tornamos conhecido o poder e a vinda de nosso Salvador Yahushua, o Messias, não nos fiamos em mitos astuciamente inventados. Em mitos, tá vendo? Hoje as igrejas são baseadas em mitos, fábulas, coisas que não é deste mundo. O sistema religioso é deste mundo, não é do Pai. O sistema religioso é do maligno, não é do Pai. Ao contrário, vimos Sua Majestade com os próprios olhos, porque estávamos lá quando ele recebeu honra e glória de Ohu, o Pai. E uma voz veio do céu do poder, dizendo: Este é meu filho, a quem amo, estou muito satisfeito com ele. Ouvimos essa voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Puro. Sim, temos confirmado a palavra profética. Vocês farão bem se lhe derem atenção como uma luz que brilha no lugar escuro e sombrio, até que o dia raie, a estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Antes de tudo, entendam isto. Nenhuma profecia da Escritura deve ser interpretada por um indivíduo em particular, porque nunca a profecia procedeu como resultado de vontade humana. Pelo contrário, pessoas movidas pelo Ruha, né, que é Espírito Santo, que o sistema baseado como Espírito Santo, né? É o Ruha, o nome, é o Ruha. Anunciam a mensagem da parte de Ohu. Contudo, surgiram falsos mestres no meio do povo, da mesma forma como haverá falsos mestres entre vocês. Sob o falso pretexto, eles introduzirão heresias destrutivas, negando até mesmo o mestre que os comprou, trazendo desta forma sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão suas devassidões, e por causa deles o caminho verdadeiro será difamado. Em sua cobiça, eles os explorarão com histórias inventadas. Está vendo, meus amados? Histórias inventadas. Como diz as Escrituras, maldito do homem que confia no próprio homem. Por isso que nós temos que ler as Escrituras, nós temos que ler, nós temos que... A Escritura não é para ser interpretada, amados, é para ser entendida. Para compreender, ser entendida nesse sentido, meus amados. Como diz lá em Yahukaf, como o Tiago. Se lhe falta conhecimento, peça ao Pai, que ele lhe dará gratuitamente no Salvador Yahushua o conhecimento que você precisa. Nesse sentido, meus amados. Vamos continuar. A punição deles, decretada há muito tempo atrás, não está inativa. Sua destruição não jaz inerente, porque Yahuwah não poupou os anjos que pecaram, ao contrário, colocou-os em calabouço sombrio, mais baixo que o Sheol, que na verdade é inferno, tá? Reservado até o juízo. E ele não poupou o mundo antigo, pelo contrário, preservou Noé, o arauto da justiça, com 7 outros, e trouxe o dilúvio sobre o mundo, de pessoas ímpias. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo às cinzas e ruínas, como advertência para aqueles que no futuro vivessem de forma ímpia. A palavra ímpia, impiedade, a pessoa é impiedosa com o seu próximo, não tem amor ao seu próximo, pensa em si mesmo. Então, nesse sentido, meus amados, é isso hoje no sistema religioso, só pensam neles. Só penso se dar bem nas custas do nosso semelhante, dos nossos irmãos menores. Como eu sempre digo, o nosso Salvador Yahushua, ele nos ensinou que não existe maioridade entre nós, nós somos todos iguais. Nós somos todos iguais, amados. Quando o Messias lavou os pés dos emissários, né? Ele falou, né? Que o Cafo chegou e falou: Mestre, mas como tu és mestre? Ele falou: Não, eu sou mestre, de fato. Só que eu faço isso para deixar um exemplo. Porque não pode haver eu sou melhor, eu sou maior, eu sei mais, não, amados. Ao contrário, nós temos que se ajudar, nós temos que estar juntos, unidos nisso, no mesmo entendimento. Não existe eu sou melhor do que o outro, nesse sentido, amados. No Salvador Yahushua, todo mundo é igual, todo mundo trabalha no mesmo propósito, que é chegar ao pleno conhecimento da verdade.
dividir o pão, que é a palavra, que é falar do Salvador, nesse sentido. E quando o eterno Criador pede alguma coisa, que seja na parte física, neste mundo, mas quando ele pede sim que você faça por teu próximo, que você ajude o teu próximo, que você ame o teu próximo, que você pratica a caridade, que você alimenta os famintos, cuide das viúvas, né, dos órfãos. Nesse sentido, alimentos que têm fome, dê de vestir a quem está nu. Sabe, amados, é lindo. O amor do Pai é lindo, meus amados, é lindo. Quando vocês começam a entender realmente a vontade do eterno Criador, você começa a ver que realmente o Pai não é esse que o sistema andou pintando, meus amados. O Pai não é isso não, esse Deus deles aí, que eles acreditam, o Deus da mitologia grega, que vem derivado de Zeus, o Jesus que foi inventado por Constantino Romano, entendeu, meus amados? Nada a ver com o nosso Salvador Yahushua. O nosso Salvador é humilde, ele não tinha nem onde reclinar a sua cabeça. Quando ele ensinava, ele sempre falava da bondade do Pai, sempre falava de amor ao próximo, dividir. Ao contrário, ele condenou a riqueza deste mundo, falando para os seus emissários, para aquele homem, a parábola lá está lá em Matiyahu, que é Mateus, né? Basta para Mateus. Chegou aquele mancebo rico e perguntou, mestre, eu cumpro todos os mandamentos, mas o que falta para me adquirir a salvação? Ele olhou bem para ele e falou, em verdade te digo, te falta uma coisa, vende tudo que tu tens e dê aos pobres, e me siga. Aí deixou um exemplo, um recadinho para o sistema, para nós parar e analisarmos. Aí vocês, não, mas eu viveu na vida miserável, meus amados. Quando o Pai permite que nós tenhamos alguma coisa neste mundo, é para nós podermos ajudar nosso próximo. Se a gente tem um emprego e tal, que a gente corre atrás, tem que correr atrás, né, amado? Eu sempre digo, o Pai deixou todas as coisas, tá tudo pronto. A única promessa que o Pai prometeu foi vida eterna. Mas quando o Pai permite você ter alguma coisa, é mais simples ajudar o teu próximo quando necessitar, nesse sentido. E se vocês analisarem as Escrituras, os profetas, as pessoas que eram realmente do Pai, eles eram pessoas humildes. Eles eram pessoas que falavam do amor do Pai, da justiça do Pai. Eles não eram ricos, não tinham riqueza neste mundo. Tem uma passagem muito bonita que eu sempre lembro, acho que no Antigo Testamento, que chega para ele, acho que é Eliseu, chega aquele general, acho que é general, se não me engano, chega e está com lepra. E ele chega para o profeta e fala, eu fiquei sabendo que você pode interceder pelo Deus dos Yehudim, né? Que é Israel, essas coisas como Israel, para ele me curar dessa lepra. O meu profeta olhou para ele e falou, vá no rio e se banhe 7 vezes, parece, se não me engano, acho que é isso. Daí ele foi lá, né? Ele ficou até bravo com o profeta, né? Ele falou isso, ficou até bravo, que absurdo, vamos banhar no rio e tal. Daí o escravo que estava com ele falou, mestre, mas custa você fazer isso? Não vai custar nada. Aí ele foi lá, acho que foi na sexta vez, já estava limpo, né? Foi curado. Aí ele voltou, pegou um baú cheio de ouro, muito ouro. Seria como, digamos assim, hoje, a Mega Sena da virada de ano, digamos. Chegou pro profeta e disse, trouxe para você isso aqui. Sabe o que o profeta falou? Ele falou, se você realmente quer fazer um agradecimento ao Pai, pegue todas essas riquezas e dê para os pobres. Consegue ter outro recado que o Pai deixou ali, né? Outro recado. Dê para os pobres. Porque as coisas do Pai não é vendida, meus amados. As coisas do Pai não podem ser vendidas grátis. Entendam isso. Não pode ser virar comércio as coisas do nosso Criador, as coisas do Messias, jamais. Fujam dessas pessoas que querem fazer comércio disso. Fujam delas. Vamos continuar. Só uma breve explicação. Mas o mais, amados, tem que ler lá mais certinho, porque faz tempo que eu li essa passagem, né? Então é mais ou menos por aí. Vamos lá. Mas ele resgatou Lote, homem justo que se afligia com a libertinagem daquelas pessoas, sem princípios, porque os atos perversos daqueles homens justos viu e ouviu. Enquanto vivia entre eles, atormentava seu coração justo, dia após dia. Portanto, o Eterno sabe como resgatar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios até o dia do juízo, enquanto continua a puni-los, especialmente aqueles que seguem sua antiga natureza, em relação à lascívia, à obscenidade, desprezam a autoridade, que é o Messias, meus amigos. Eles desprezam
o Messias, com esses homens, essas pessoas que estão enganadas. E, como eu digo, elas estão enganadas sendo enganadas. Elas precisam se converter ao caminho. Ó, insolentes e arrogantes, esses falsos mestres não têm medo de difamar os seres angelicais. Contudo, nem os anjos, embora sejam mais fortes e poderosos, levam à presença do Eterno acusações injuriosas contra eles. Essas pessoas, porém, agem sem pensar como animais irracionais. Olha só. Gerados para serem capturados e destruídos, difamam coisas das quais não possuem nenhum conhecimento. Quando elas forem destruídas, sua destruição será total. Receberão males como castigo pelos males que causaram. Seu conceito de prazer é entregar-se à devassidão em plena luz do dia. Essas pessoas são manchas e defeitos que revelam seus enganos enquanto partilham refeições com vocês, amados. Não é refeições de comida, não. Refeições é a palavra que eles estão lendo. Nesse sentido, que eles estão falando lá das escrituras, né, da Bíblia até, né, a gente conhecia como Bíblia. Eles enganam, eles inventam frases, cara. Eles inventam coisas que vai beneficiar eles. Vocês analisem. Por isso que eu sempre temos que ler as escrituras, nós temos que estar atentos nas escrituras, porque dela é que nós vamos tirar a nossa salvação, como o Messias falou para os religiosos da época, raça de víboras. Nesse sentido, meus amados, temos que tomar cuidado com esses pastores, com esses cães aí. Temos que tomar cuidado com eles. Nós somos ovelhas no meio de lobos. Temos que tomar cuidado. Pois tem os olhos de prontidão à espera de uma mulher que cometa adultério. Então, mulher é igreja, como a gente sabe que é rolial, que somos nós. Igreja é o rolial, que é o certo. Adultério, no caso. Por exemplo, o irmãozinho vai lá falar com o seu líder. Com o seu líder. Chega lá, né, e tem uma dúvida. Às vezes ele lê um ponto lá e tal. O irmão é leigo no negócio. Aí ele passa a lábia no cara. Fala, não, é desse jeito, olha, mas é assim assado. Entendeu? Então aqui, ó, cometa adultério. Os olhos que nunca cessam de pecar e têm o coração excitado na ganância. Olha só. Dessa forma seduz os instáveis. Raça maldita. Tá vendo? Raça maldita. Aqui, amados. Essas pessoas abandonaram o caminho reto e se desviaram seguindo o caminho de Bilial, que amou o salário da injustiça, mas foi repreendido por seu pecado. Um animal de carga mudo falou com voz humana e refreou a insanidade do profeta. São fontes sem água, névoas impiedosas pelo gosto do vento. Para eles foram reservadas as trevas mais densas. Olha só, as trevas mais densas. Vangloriam-se de vantagens, baseando-se em nada. Brincam com os desejos da velha natureza, a fim de seduzirem com lascívia pessoas que acabaram de escapar do estilo de vida errôneo. Pai, tem piedade desse povo, sabe? Eu fico, sabe, amados, que o Pai da misericórdia tenha compaixão deles, que eles possam ver o erro que eles estão cometendo nesse sentido. Vamos lá. Prometendo liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, porque as pessoas são escravas daquilo que as derrota. Se tendo escapado da contaminação do mundo por meio do conhecimento de nosso Salvador e Libertador, Yahushua, o Messias, encontra-se novamente nelas enterrados, enredados e por elas dominados. Sua condição posterior tornou-se pior do que a primeira. Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, ou seja, o caminho do amor, meus amados. A justiça do Pai é o amor, nesse sentido. Do que depois a terem conhecido plenamente e voltarem as costas ao puro mandamento que lhe transmitido. O que aconteceu com eles concorda com o provérbio verdadeiro: o cão retorna ao próprio vômito. Sim, o porco se lavou apenas para chafurdar na lama. Amados, quando fala justiça na Escritura, a justiça é o amor do Pai. Agora é a época do amor neste mundo. Mas no último dia, a justiça vai ser outra, vai ser diferente. Agora, a justiça representa o amor aqui. Essa é a justiça do Pai. Mas no último dia vai ser justiça pelos atos que cometem pecado, a impiedade, falta de amor ao próximo. No último dia, como diz a Escritura, nós vamos ser julgados conforme as nossas obras, os nossos atos, para com o nosso próximo, para com nossos familiares, para com as pessoas que a gente ama. Nesse sentido, meus amados. Vamos dar continuidade, né?
Queridos amigos, escreva essa segunda carta em ambas tendo despertado com essas lembranças, para que vocês tenham em mente as predições dos puros profetas, o mandamento dado pelo Salvador e Libertador mediante seus emissários. Em primeiro lugar, entendo isto. Nos últimos dias surgirão escarnecedores, seguindo seus desejos e perguntando: onde está a prometida vinda dele? Porque nossos pais morreram e tudo segue como era desde o princípio da criação. Contudo, desejamos muitíssimo estar certo disso. Não nota o fato de que, pela palavra de Alhu, há muito tempo existe um céu e uma terra, surgido da água, existente entre as águas, e que, por causa dessas coisas, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo, quando os ímpios serão destruídos, ou seja, os impiedosos. As pessoas que não têm amor ao próximo, que não praticam o amor com o seu semelhante, as pessoas que são egoístas, só pensam em ganhar dinheiro, só pensam em se dar bem, sabe, amado? Nesse sentido. Então nós temos que ter o amor com nossos irmãos, temos que amá-los, temos que estar junto com nossos irmãos, cuidar deles, nesse sentido. A mensagem é essa, amados, é amor ao próximo, cuidar deles. Dá continuidade. Além do mais, queridos amigos, não ignore isto. Para o Eterno, um dia é como 1000 anos, e como um dia. Ou seja, aqui na Terra, como é que eu posso dizer? Um dia para o Eterno é como 1000 anos, e aqui na Terra é 1000 anos. Consegue entender? É mais ou menos por aí, nesse sentido que o pai está falando, né? O Salvador não é vagaroso no cumprimento das promessas, como algumas pessoas pensam. Ao contrário, ele é paciente com vocês. Não é seu propósito que ninguém seja destruído, mas que todos deem as costas ao pecados, ou seja, a injustiça, a impiedade, as coisas do mal, as coisas religiosas, e sim comece a pensar no nosso próximo, amar nossos irmãos com sinceridade, sem hipocrisia, um amor sincero, fraterno, amor de irmão, nesse sentido. Entretanto, o dia do Salvador virá como um ladrão. Naquele dia, os céus desaparecerão como uma grande estrondo. Os elementos serão derretidos e desfeitos, e a terra e tudo que nela há será queimada. Visto que tudo será destruído dessa forma, que tipo de pessoas vocês deverão ser? Olha só, que é uma pergunta. Que tipo de pessoas deverão ser? Vivam de maneira pura e piedosa. Pura, pensamento puro, pureza do pensamento, amados. Pensamento sadio, nesse sentido. Enquanto espero pelo dia de Yahu e trabalho para apressar sua vinda. Aquele dia trará a destruição dos céus pelo fogo, elementos derreterão com o calor. Nós, porém, de acordo com as suas promessas, esperamos novos céus e nova terra, nos quais a justiça se sentirá em casa. Portanto, queridos amigos, enquanto esperam essas coisas, façam tudo que puderem para serem encontrados por ele sem mancha ou defeito, em paz. E pensem na paciência do nosso Salvador como libertação, como também nosso querido irmão Shaul, né, que o sistema batizou como Paulo, que foi uma coisa que o sistema fez como adoração a Apolo, esse maldito sistema de Hassatã, sistema religioso maldito das trevas. Nesse sentido, amados. O sistema é maldito. Pegou e batizou, né, de Paulo, adoração ao deus Apolo, deus Sol. Vamos continuar. Queridos irmãos, Shaul, né, descreveu com sabedoria que o Ruú lhe deu, de fato. Ele fala sobre essas coisas em todas as suas cartas. Elas contêm pontos difíceis de entender, coisas que os indultos, os instáveis, distorcem, tá vendo? Distorcem para a sua destruição, como também fazem com as outras escrituras. No entanto, vocês, queridos amigos, pelo fato de saber essas coisas de antemão, guarde-se para que não sejam levados pelos erros dos ímpios e caiam de sua posição segura. Tá vendo? Posição segura. Se você está no Salvador, você tem que estar seguro. Você tem que estar no caminho, firme nele. Não em homens, não em igreja, nesses templos malditos. Não, meus amados. Está firme no Salvador, nas Escrituras, no que ele falou. Seguir os passos dele.
Continue crescendo na bondade e no conhecimento de nosso Salvador libertador Yahushua, o Messias. A ele seja glória, agora e para sempre. Amém. Amados, acabou a carta. Segundo Cafos, né? Então, nessa carta a gente aprendeu que realmente, né, temos que amar o nosso próximo, temos que ler as escrituras, temos que ficar ligado nas coisas, para a gente não perder a coroa da vida, né? E a gente vai dar continuidade às leituras, com certeza, do pão, né? Do pão vivo, que é o Messias, nas cartas, né? Inclusive, os conhecimentos, temos que ler com calma e com atenção. Um forte abraço, meus irmãos e irmãs, que a paz do Salvador e a Yahushua esteja com vocês, e que o Pai das Luzes e o Ruú abra o entendimento de vocês no Salvador, e que vocês possam ter o pleno entendimento das coisas do Pai, que estão nas Escrituras. Um forte abraço, meus amados. Até o próximo. Falou!